Sejam bem-vindos ao Reta Final Podcast. Olá a todos! E olha, já sabem, né? Não deixem de se inscrever aqui no canal, dar aquele like para fortalecer nosso trabalho. E comentem aí embaixo para qual concurso estão na batalha e de onde vocês nos escutam. Esse retorno é super importante pra gente. Isso mesmo. E se tiver algum colega de estudos aí na mesma luta, compartilhe este material. Conhecimento parado não ajuda ninguém, né? Pois é. Hoje o papo é sobre temas, cruciais do direito tributário municipal. Essencial para quem está focado em concurso fiscal, jurídico. Vamos falar de fiscalização, daquela questão delicada do sigilo fiscal, de como nasce a famosa dívida ativa e também da diferença na prática entre as certidões de quitação. Exato. E a nossa conversa hoje, ela vai se basear bastante no conteúdo da aula 4.2, que, destrincha o Código Tributário lá de Senador Canedo. A gente pegou esse conteúdo, que às vezes é um pouco mais denso, e está trazendo para esse formato de bate-papo. É interessante. A gente busca uma clareza, uma estrutura, que lembra um pouco a didática de cursos como o CS50 de Harvard, sabe? Aquela ideia de pegar o complexo e deixar mais acessível, só que aqui o foco é total no nosso direito tributário municipal. Perfeito. A ideia é que, no final aqui da nossa conversa, fique bem claro, sabe? Como é que a máquina fiscal do município opera, até onde vai o acesso a informações que são protegidas, como é que um débito vira dívida ativa, prontinha para cobrança judicial e, claro, descomplicar de vez a CND e a CPN. Ótimo. Então, vamos começar pelo básico. Como é que o fisco municipal age na prática? Quais são os poderes e também os limites dessa ação fiscal? Bom ponto. Olha, a competência para fiscalizar os tributos do município é do órgão fazendário municipal, né? Essa fiscalização é direta, feita pelas unidades administrativas e, claro, pelos agentes fiscais na ponta. É uma função própria da administração. Certo. Mas imagino que não seja de qualquer jeito, né? Deve ter um procedimento, regras. O Código de Senador Canedo, lá nos artigos 104, 105, parece que exige umas formalidades, uns termos específicos. Exatamente. A lei exige sim essa formalidade. Até para dar segurança jurídica, né? São dois termos que não podem faltar, lavrados pelo fiscal. Um termo circunstanciado de início da verificação fiscal e um termo circunstanciado de conclusão. E o que precisa ter nesses termos? Para que eles servem exatamente? Eles são tipo o diário de bordo da fiscalização. Tem que detalhar o período certinho que está sendo fiscalizado, como o trabalho foi feito, sabe? E, muito importante, listar os documentos que o fisco deu uma olhada. Isso organiza tudo e deixa claro, tanto para o fisco quanto para o contribuinte, o que foi visto e o resultado. Falando em documentos examinados, esse poder do fisco vai até onde? Tem algum tipo de informação, algum documento que o fisco simplesmente não pode ver? Aí a gente entra num ponto sensível que sempre dá o que falar. O artigo 106 do Código lá de Senador Canedo, ele é bem direto. Ele diz que para a fiscalização tributária não adianta invocar leis que restringam o direito do fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos físicos ou digitais, documentos, papéis, enfim, qualquer coisa comercial ou fiscal do contribuinte ou de terceiros. Nossa, isso parece bem amplo. Quer dizer que argumento tipo sigilo comercial ou mesmo sigilo bancário não segura a fiscalização tributária municipal. Olha, dentro desse contexto específico de apurar tributo, essa é a regra que vale, que está na lei municipal. O interesse público em arrecadar, que financia tudo, né, geralmente pesa bastante. Claro, não é um poder absoluto, tem que seguir a lei, o processo administrativo direitinho, respeitar os direitos do contribuinte, mas a ideia central é: o fisco precisa ter acesso amplo para checar se as obrigações tributárias estão sendo cumpridas. Entendi. E essa amplitude toda leva a outra questão. E quando a informação não está com o contribuinte, mas com um terceiro? Como funciona esse dever de informar? Isso mexe com o sigilo também, né? O artigo 107 fala disso?
Exato, tá tudo conectado. A fiscalização muitas vezes precisa de dados que estão com outros, sabe? Bancos, cartórios, outras empresas, para poder cruzar informações. E o artigo 107 estabelece esse dever. Se a autoridade fiscal intimar por escrito, várias pessoas e entidades são obrigadas a passar as informações que tiverem sobre bens, negócios ou atividades de terceiros que estejam sob investigação. E quem são esses terceiros? A lei dá exemplos? Dá sim. O 107 remete ao 106, que tem uma lista boa, olha só. Tabeliãs, escrivãs, serventuários de ofício que mexem com imóveis, por exemplo, bancos, instituições financeiras em geral, administradoras de bens, corretores, leiloeiros, inventariantes, síndicos, liquidatários. É uma lista que tenta cobrir as fontes mais importantes de informação, né? Então vamos ver um exemplo prático. Se o fisco de Senador Canedo está desconfiado que uma empresa não declarou todo o ISS-QN, ele pode intimar o banco dessa empresa para pegar os extratos e conferir a movimentação? Pode, exatamente isso. Se tiver intimação formal escrita dizendo quem é o investigado e o que se busca, o banco, lá pelo inciso 2 do artigo 106, tem que fornecer. A lei tributária, como a gente viu, ela meio que supera barreiras genéricas, como o sigilo bancário, quando o assunto é fiscalizar tributo. Mas tem alguma proteção. E o sigilo profissional? Por exemplo, um advogado. Ele seria obrigado a contar o que o cliente disse em confiança se o fisco intimar? Ah, essa é a grande ressalva. Tá lá no próprio artigo 107. Essa obrigação de informar não pega os fatos que a pessoa tem o dever legal de manter em segredo por causa do cargo, ofício, função, ministério ou profissão. O sigilo profissional, advogado-cliente, médico-paciente, padre-confissão, esse é protegido por outras leis e vale mais que o dever de informar ao fisco nesses casos. É uma proteção importante, né? Para certas relações... Isso ajuda a entender aquela primeira questão comentada que veio da FGV, né? A situação era um banco intimado pela Fazenda Municipal para dar informações da conta de um cliente investigado por omitir ISS-QN. A questão dizia que o banco tinha que informar mesmo com o sigilo bancário. Então, tá correto isso? Sim, tá correto pelo que a gente discutiu. Primeiro, o banco tá na lista do 106 e obrigado a informar se intimado. Segundo, o próprio artigo 106 diz que as leis que limitam o acesso não valem para fiscalização tributária. Então, para apurar tributo, com intimação certinha, o banco tem que passar as informações sim. Ficou claro. O dever de informar é amplo, mas tem essa exceção importante do sigilo profissional. Agora, vamos inverter o lado. E o fisco? Depois que ele coleta todas essas informações, muitas delas bem sensíveis, ele pode sair contando para todo mundo? Como funciona o sigilo fiscal? Mas agora por parte da administração. Aí é o contrário. O sigilo fiscal é a regra geral, é um dever da Fazenda Pública. O artigo 108 lá do Código é bem taxativo. O município tem que manter sigilo sobre a situação econômica ou financeira do contribuinte ou de terceiros e sobre a natureza dos negócios deles. As informações da fiscalização são, em princípio, confidenciais. Isso é essencial para ter confiança na relação fisco-contribuinte, né? Em princípio. Isso quer dizer que tem exceção, certo? Quando é que esse sigilo pode ser quebrado legalmente? Exato. O próprio 108 já traz as exceções. A primeira, talvez a mais comum, é quando vem uma requisição de autoridade judiciária, no interesse da justiça. Um juiz para um processo qualquer pode pedir essas informações fiscais. Certo. E qual a outra? A troca só pode acontecer se for no interesse da administração pública e se existir um processo administrativo aberto lá nesse outro órgão investigando uma infração cometida por aquele mesmo contribuinte. Não é porta aberta, sabe? Tem que ter justificativa formal e um processo rolando. Entendido. Sigilo é regra. Quebra só com ordem judicial ou pedido administrativo bem específico e justificado. Mas o material também fala que algumas informações simplesmente não são sigilosas por lei. Que informações são essas? Junto com o 109, lista o que não entra nesse sigilo fiscal e pode ser divulgado. São basicamente 3 coisas. Primeiro, as representações fiscais para fins penais,
quando o fisco acha indício de crime tributário e comunica o Ministério Público. Segundo, as inscrições na dívida ativa. E terceiro, informações sobre parcelamentos ou moratórias que foram concedidos. Faz sentido. Divulgar quem está na dívida ativa ou quem ganhou um parcelamento especial parece mais transparência pública do que quebra de segredo industrial, né? Exatamente essa lógica. São informações de interesse mais geral que não expõem tantos detalhes internos da empresa como um balanço completo ou a declaração de renda detalhada, por exemplo. E falando em dívida ativa, vamos entender melhor isso. O que é exatamente a dívida ativa, quando um débito chega nesse ponto? A dívida ativa, ADA, é basicamente o conjunto dos créditos tributários ou não, como multas que a Fazenda Pública tem para receber e que já passaram por toda a cobrança administrativa sem sucesso. O artigo 112 do Código de Senador Canedo marca o momento. O crédito vira dívida ativa depois que ele é inscrito direitinho lá na repartição competente. E essa inscrição só pode acontecer depois que acabou o prazo final para pagar, seja o prazo da lei ou de uma decisão final em processo administrativo. Então, é como se fosse a oficialização do não pagou mesmo. O momento em que o município fala, ok, tentei cobrar na boa, não deu, agora vou para a justiça. Gostei da analogia do passaporte para execução fiscal que o material usa. É uma ótima analogia. A inscrição em dívida ativa formaliza que aquele crédito é líquido, certo e exigível. E aí o município ganha esse passaporte para entrar com a ação de execução fiscal na justiça e tentar forçar o pagamento, podendo até penhorar bens do devedor. E para essa inscrição valer, deve ter requisitos formais bem rígidos, né? Para garantir a defesa do contribuinte. Com certeza, e são cruciais. Estão lá no artigo 113. O termo de inscrição da dívida ativa, que gera a certidão de dívida ativa, a CDA, precisa ter obrigatoriamente nome do devedor e dos corresponsáveis, se tiver, endereço, o valor devido original e como se calcula os juros e outros encargos, a origem e natureza do crédito, qual tributo, fato gerador, período, com a lei que fundamenta, a data da inscrição e o número do processo administrativo, se for o caso. E se falta alguma coisa aí, ou tiver um erro feio? A falta ou erro em qualquer um desses pontos essenciais pode anular a inscrição e, por tabela, a CDA que sai dela. Como a CDA é o título que vai para a execução fiscal, se ela for nula, a execução pode acabar ali mesmo. Isso garante que o devedor saiba exatamente o que, por que e quanto está sendo cobrado, para poder se defender, né? Certo. E uma vez que a CDA está emitida, certinha, ela tem uma força especial, né? Aquela famosa presunção de certeza e liquidez. Exatamente. O artigo 115 diz isso. A dívida que foi regularmente inscrita, ou seja, que cumpriu os requisitos do 113, tem essa presunção. Presume-se que o crédito existe, certeza, e que o valor está certo ou é fácil de calcular, liquidez. Na prática, isso inverte o jogo na execução fiscal. O município mostra a CDA e quem tem que provar que está errado é o devedor. Mas essa presunção é absoluta. O contribuinte não pode fazer nada. A gente chama de juris tanto. Significa que aceita a prova em contrário. O próprio artigo 114, parágrafo 1º e o Código de Processo Civil garantem. Essa presunção pode ser derrubada se houver prova clara, inequívoca, de que o crédito não existe, já foi pago, prescreveu ou que o valor está errado. Só que, como você falou, o trabalho de apresentar essa prova fica com o devedor ou com algum terceiro interessado. Entendi. A CDA é forte, mas não invencível, se tiver prova boa contra ela. Além da execução fiscal na Justiça, o município de Senador Canedo tem outras cartas na manga para tentar receber essa dívida ativa. Tem, sim. A AI municipal, seguindo tendências mais modernas, autoriza outras medidas, lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 115. Primeiro, o município pode divulgar a lista dos devedores inscritos em dívida ativa. Só tem uma ressalva importante. Não pode incluir quem tem o crédito suspenso, por parcelamento, liminar, ou quem está brigando na justiça e já deu uma garantia boa, depósito, fiança. E além de divulgar a lista, o que mais pode ser feito? O município também pode levar a CDA
para protesto em cartório, igual se faz com cheque sem fundo, sabe? Isso complica a vida comercial e de crédito do devedor. E, para completar, pode informar os débitos inscritos para os órgãos de proteção ao crédito, tipo SPC, Serasa, são formas de aumentar a pressão para o pagamento e dar publicidade para quem está devendo. Ok, então já vimos fiscalização, sigilo, dívida ativa. Para fechar o ciclo, falta falar das certidões, aquele documento que toda hora a gente precisa para alguma coisa. O que é, exatamente, a certidão negativa de débitos, a famosa CND? A CND é a mais desejada, né? Direto ao ponto. É o documento que a Fazenda Municipal emite para dizer que, naquela data, não tem débito tributário vencido no nome de quem pediu, pessoa física ou jurídica, ou que um tributo específico está quitado. É a prova oficial de regularidade fiscal. Essencial para um monte de coisa. Licitação, contrato público, pegar empréstimo. Mas tem aquela situação, a pessoa tem um débito lá registrado, mas mesmo assim consegue uma certidão que vale como se fosse negativa. É a certidão positiva com efeito de negativa, a CPN. Como é isso? Exato. A CPN é super importante. Como o nome já diz, ela atesta que existe sim um débito positiva, mas ele está numa situação legal específica que impede a cobrança imediata pelo fisco. E por causa disso, a lei dá a essa certidão os mesmos efeitos de negativa. Ou seja, para tudo que pediria uma CND, licitação, financiamento, registro de imóvel, a CPN serve igualzinho. E quais são essas situações que permitem emitir a CPN mesmo tendo débito? O Código Tributário Nacional, o CTN, e a Lei de Senador Canedo prevêem essas hipóteses. Basicamente, sai CPN quando o crédito existe, mas ele está 1. Com a exigibilidade suspensa, 2. Ainda não venceu, está no prazo normal para pagar, ou 3. Já está em execução fiscal, mas o devedor já teve bens penhorados que garantem o pagamento da dívida. Poderia detalhar um pouco mais essas causas de suspensão da exigibilidade que dão direito à CPN? Talvez sejam as mais comuns, né? Com certeza. As causas de suspensão estão lá no artigo 151 do CTN e a lei municipal reflete isso, como o artigo 46V, sobre parcelamento. As principais que levam a CPEN são moratória, quando a lei adia o prazo para todo mundo, o depósito do valor total do débito que está sendo discutido, conseguir uma liminar ou tutela antecipada na justiça questionando o débito, o parcelamento enquanto estiver sendo pago em dia, claro, e também as reclamações e recursos no processo administrativo fiscal. Em todos esses casos, o débito existe, mas o fisco não pode cobrar naquele momento. Daí a CPEN. Isso conecta com a segunda questão comentada, da VUNESP. A situação era: o contribuinte tem um débito municipal parcelado pagando certinho. A questão afirmava que o município não podia inscrever em dívida ativa e tinha que emitir CND, já que a exigibilidade estava suspensa. Essa conclusão está certa? Não, a parte final está incorreta. Vamos ver. O parcelamento realmente suspende a exigibilidade. Art. 46-V do CTN de Senador Canedo, Art. 151-VI do CTN. Isso impede o município de executar enquanto o acordo estiver ok. A inscrição em dívida ativa até pode acontecer, mas a cobrança fica parada. O ponto-chave é: o débito ainda existe, não sumiu, só está com a cobrança suspensa temporariamente. Então, a certidão correta não é a CND que indica a ausência de débito, mas sim a CPN, positiva com efeito de negativa, porque tem um crédito lá, só que suspenso. É uma diferença crucial. Perfeito, ficou bem clara a diferença. Para a gente fechar essa parte, tem alguma consequência para o funcionário público que emite uma certidão errada? Tipo, dá uma CND para quem não devia? Tem, e é sério, e tá na lei. Emitir CND ou CPEN com dolo, com fraude, ou mesmo com um erro grosseiro contra a fazenda pública, gera responsabilidade pessoal e funcional para o servidor que faz isso. E essa responsabilidade pode ir além da esfera disciplinar, chegando a ter que pagar do próprio bolso o prejuízo causado ao município, ou seja, o valor do tributo mais os juros. É um jeito de garantir que essas certidões sejam emitidas corretamente. Né? Excelente. Olha, cobrimos bastante coisa hoje. Que tal a gente fazer um resumo rápido dos pontos principais antes de terminar?
Ótima ideia. Então, vimos que a fiscalização tributária municipal é feita pelo órgão fazendário, pelos agentes fiscais e tem que seguir formalidades, como os termos de início e fim. O poder de examinar documentos é bem amplo, mas sempre respeitando a lei e o processo. Falamos também do dever de terceiros bancos, cartórios, de dar informações para o fisco se intimados por escrito. E isso é chave para cruzar dados, mas com aquela proteção importante para o sigilo profissional, como de advogado, médico. Relembramos que o sigilo fiscal sobre os dados do contribuinte é a regra para a administração. As exceções são ordens judiciais ou pedidos de outros órgãos, mas só se for para investigar a infração em processo formal. E destacamos que inscrição em dívida ativa, parcelamentos e representações criminais não são sigilosos. Abordamos a dívida ativa, ADA. Ela nasce depois que o prazo de pagamento acaba e o crédito não pago é inscrito formalmente. Vimos os requisitos dessa inscrição e a presunção relativa, juris tantum, de certeza e liquidez da CDA, que o contribuinte pode derrubar com provas, e também que o município pode protestar a CDA e informar o SPC Serasa. E, por fim, diferenciamos bem a CND, a certidão negativa, que mostra 0 pendências, da CPEN, a positiva com efeito de negativa. A CPN sai quando tem débito, mas ele está suspenso, parcelado, com liminar, em recurso, ou garantido por penhora, ou nem venceu ainda. E o mais importante, a CPN vale o mesmo que a CND para quase tudo. Esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre fiscalização, sigilo, de dívida ativa e certidões, baseada na aula 4.2 do Código Tributário de Senador Canedo, tenha sido útil e tenha clareado as coisas aí nos seus estudos. É isso aí. E reforçando o convite, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem para a gente saber para qual concurso vocês estão ralando e de onde estão falando. Essa interação de vocês é o nosso combustível. E, claro, compartilhem com os colegas concurseiros. Para a gente pensar um pouco, fica aquela questão que está sempre presente no direito tributário, né? Considerando todo esse poder de fiscalizar, as exceções ao sigilo que a gente viu, como é que a gente acha o equilíbrio perfeito entre a necessidade do Estado de arrecadar, de combater a sonegação, que é legítima, e a proteção dos direitos individuais, à privacidade, à liberdade econômica do contribuinte, que também é legítima? É uma tensão constante, né? Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reta Final Podcast.